Boa noite, boa noite. E hoje, dia de Artistas do Cuidado. Essa semana estará conosco a nossa lindinha, né? A Bruna. Bruna companheiraça de viagem, tá, gente? Bruna, ó, a gente se divertiu muito esse ano no nosso congresso. Conseguiu me arrastar para Olinda, não tinha conseguido ir a Olinda ainda. A Bruninha me levou. E a gente vai conversar com ela e saber um pouquinho mais dessa trajetória dela no DIR. Saber, né, desse negócio dessa clínica no modelo. E vamos deixar ela contar pra gente. Menina extremamente estudada e prendada. Vamos chamar a Bruninha aqui pra conversar com a gente. Opa, você tá de lado? Boa noite, Bruna. E vou mudar aí para ficar melhor. Aê, garota, que saudade que dá de você. Pra gente se falar. Minha filha, eu vou te falar um negócio. Você tá com o mesmo problema de seu dia tá pequeno para 24 horas? Ah, Eu tô querendo é um problema comprar a hora de alguém aí que tá de à que eu toa. não tenho para vender também. Queria mais. Que isso, Bruna? E ó, eu vejo nossas fotos aqui, eu falo, mas vou ligar pra Bruna. Mas vou ligar. Quem disse, minha filha? Dá 11 horas, meia-noite, a gente tá travado trabalhando. É, E você, Bruninha, como é que tá aí? tudo tranquilo, caminhando, trabalhando bastante, né? Achei ótima a iniciativa para a gente divulgar, né, um pouco o modelo e tirar a dúvida e ver, né? Às vezes tem alguém que está querendo começar também no modelo, acho que fica desanimado, desmotivado, porque não é fácil. E aí vê a gente falando sobre resultados, sobre, né, a prática funcionando. Acho que isso faz diferença, né? Tá acabando de conversar agora isso com uma psicopedagoga que trabalha comigo. É, o desafio maior é a gente ir atendendo, pegando a experiência, aprendendo na hora dos atendimentos, né? Porque cada criança é uma, cada família é uma, e ali você vai traçando novas estratégias, você vai um novo percurso e você vai se surpreendendo com o seu desenvolvimento, É, né? E sabe, Bruna, a questão dessa iniciativa foi muito por conta mesmo do congresso, de tudo que a gente conversou lá. E eu vou te falar que eu fiquei um pouco espantada no começo, porque a gente vive num mundo. O nosso círculo no DIR ele é muito pequeno, razoavelmente pequeno. A gente tem um grupo no DIR Brasil e muita gente não, assim, já ouviu falar de DIR. Já viu o galo cantar em algum lugar, mas não tem a menor noção do que seja, como que são os atendimentos, como que é, se tem avaliação. Tem gente que nem acha que tem avaliação, se tem avaliação. Então, agora, nesse primeiro momento, eu estou trazendo vocês para vocês se apresentarem para mostrar que existem muitas pessoas de áreas diversas no Brasil e que já têm uma formação mais avançada. uhum. Na segunda rodada de etapas, a gente vai começar a chamar todo mundo novamente para explicar. A gente vai massificar, massificar mesmo. O que é o DIR, como é que se atende, estratégias DIR, a gente vai começar a conversar sobre o assunto. Então, primeira, a gente vamos camada por etapa, sabe? E tem dado certo, sabe, o Bruna? O que a gente está fazendo assim. É o trabalho de formiguinha. Eu tenho visto, eu participei de algumas lives, né? Eu assisti e sempre agrega pra gente, né? Eu acho que se a gente parar pra pensar que a gente nunca tá pronto, né? Mesmo, eu tenho formação avançada no DIR, mas eu sempre posso aprender com outras pessoas, com outras áreas, né? Um olhar de alguém que é um psicopedagogo no DIR é diferente do meu olhar que é psicóloga, Uhum. diferente de um olhar de um fisioterapeuta, e isso é muito bonito, né? E o que eu conheço de psicólogo é você, a Lídia e agora o Márcio. Não, mas tem mais no Não, DIR?
Não, Mas assim, que ah, eu conheço que é mais próximo do meu filho. Tem muita. é verdade. Então a gente precisa cavar essas pessoas e assim, e quem aceitar vai estar aberto o microfone para poder contar a sua história, porque o mais lindo do DIR são as histórias. É, Como que o modelo nos afeta. Teve uma formação agora em Penedo do 201 e duas ex-alunas minhas foram para lá fazer. Elas estão encantadas, apaixonadas, transbordando novas. Kelly, eu sou outra pessoa. O que a gente fala, né, Bruno? Então, o povo aqui quer conhecer a sua história. Como é que é a sua então, história com DIR ah, Floor Time? eu comecei a fazer psicologia e desde o início da faculdade eu já sabia que eu queria atender crianças. Crianças. Gostava de criança, gostava de tudo que eu estudava sobre criança e desenvolvimento infantil. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a fazer uma formação, no meio para o final, né? Uma formação em arte-terapia. E na arte-terapia tinha os estágios, que é como se fosse uma pós, né? Tinha que terminar junto com a faculdade, para terminar a faculdade e a pós ao mesmo tempo. E aí fui fazer um estágio numa escola, e aí me encantei com uma criança que era lindo, lindo. Um menino maravilhoso, lindo, e as pessoas não sabiam muito o que fazer com ele, porque ele tinha acabado de fechar um diagnóstico de TEA, e isso foi em 2008, então tem, né, mais de 15 anos. E se hoje ainda as pessoas, né, Uhum. encontram idade, imagina nessa época. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, eu quero ajudar, quero trabalhar com criança, e comecei a estudar sobre isso. E aí comecei a me encantar, aí quis fazer o trabalho de conclusão da faculdade sobre autismo, fiz um projeto para o mestrado sobre autismo, tudo ficou voltado para essa área. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essa criança e foi muito produtivo. Comecei fazendo um monte de cursos que eu procurava, né? Porque a faculdade não dá uma base, não sei hoje como tá, mas não dá uma base tão grande, hoje deve estar Continua, melhor. duas matérias no máximo. Pois é. E aí eu comecei a buscar tudo por fora, e aí fiz supervisão, né? Comecei a buscar e fui caindo fazendo cursos. E aí, como na faculdade eu fiz psicanálise, o TCC tava e aba fora de questão, porque não tem a ver com o que eu acredito, né? Não estou dizendo que não funciona, tem famílias que têm É isso perfil, aí. É uma escolha. que não é uma briga né, de Exatamente. parte teórica. Todos, a ideia é que a gente ganhe nosso espaço também, Uhum. né? Não funcionam com a aba e tem crianças que não funcionam também. Eu tenho crianças, né? E a gente vai poder falar sobre isso, né? Com muitos casos de sucesso dentro do DIR. E isso que está, principalmente isso que abre espaço, né, para os médicos indicarem, porque vê os resultados, né? Não, mas a sua história, quando que Não, você conheceu o DIR? estou contando. Vamos lá, não me perdi, não. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu fiz Sunrise primeiro. Ah, eu ouvi falar. Inclusive, a Patrícia fala que eu tenho facilidade no engajamento e aí eu devo isso ao Sunrise. E aí, mas estava faltando alguma coisa, eu senti que não era completamente isso, e aí eu fui numa palestra e a Patrícia, né? Quando eu falei, era isso que estava faltando. Era isso, essa questão sensorial, essa questão das diferenças individuais, né? E já essa coisa respeitosa já havia, né, no Sunrise, mas estava faltando alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, fazer a formação, fiz a formação no Brasil, quando a Patrícia trouxe, né, para a clínica dela, o CDI, fiz o Summer Camp, e aí fiquei envolvida com isso e trabalhando com as crianças, e tô até hoje, né? Porque é uma coisa que eu acredito, é Isso muito mais do que foi uma que ano, Bruna, que você começou? que eu comecei, então, a trabalhar com autismo e com Não, com o DIR, você conheceu o DIR? foi em 2000 e acredito que foi em 2009, 2010. Nossa, mas foi Foi logo no início, logo no logo Patrícia tinha início. Eu só logo fui no conhecer início. o DIR em 2017. Pois eu desde e aqui tanto é que na minha cidade, Campos, temos não é só a minha clínica que trabalha com DIR, temos Uhum. outras canais.
E isso é uma coisa muito boa, né? Porque a gente tem com quem trocar, grupo de estudos, e a gente, né, troca e consegue entender o que o outro está trazendo, porque às vezes você, né, tem sempre que fazer isso fora, perde um pouco esse contato humano, né, que a gente preza tanto. Mas então foi por aí que eu comecei a me enveredar pelo DIR, estou até hoje, então é um método que eu acredito, né? Acredito muito e vejo resultado desde sempre. Então, estou muito feliz de estar no DIR e de ver o DIR crescendo no Brasil, né? Fora já é grande, já, né, tem um espaço muito grande. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo espaço agora. Olha quantos anos. Devagarinho, é devagarinho. Eu acho que é o que você falou. É, o pior modelo, assim, para a gente poder crescer é atacando o outro. Não tem isso. Porque Não, são formas de atendimento e a família que vai escolher é aquele modelo que mais apraz ela e a gente não tem que ficar se atacando. E esse desafio da clínica, Bruna? Uma clínica DIR Floor Time. pois é. Eu sempre tive vontade, né, de abrir uma clínica, de ter esse espaço que fosse, né, com a carinha do que a gente pensa, do que a gente acredita, né, um espaço para atendimento de criança. E aí a gente tinha um espaço e foi crescendo, foi ficando com estagiárias e aí o espaço estava pequeno. Com a pandemia, a gente resolveu mudar para um espaço. Então a clínica já existia, mas era bem pequenininha. E aí a gente foi para uma casa e que dá para trabalhar. As sessões não são só dentro da. Você sabe Hum? disso, porque você também tem. Então, as sessões são do lado de fora, são dentro, né? O dia a dia, o floor time em todo lugar, né? O DIR a gente consegue fazer isso, e isso é muito bonito, porque não precisa ser dentro da. A criança nem percebe que ela está sendo trabalhada, que a gente está com os objetivos claros, né? É, e a família, a gente compartilha com a família os objetivos, mas a criança está achando que ela está só brincando. E, e ela está nos ensinando, É. né? Os desafios que eu vejo na clínica, por exemplo, são desafios burocráticos, né? De encaminhamentos, às vezes de forma errada para o DIR, né? Psicologia comportamental DIR. Sim, não, é os absurdos que a gente. Ah, outra coisa, que assim, eu já vi. Um pouco de terapia é DIR e a outra metade é ABA. Entendeu? Ele, Aí, junta as duas coisas a pessoa para a mesma criança. é, Entendeu? não, e com informações diferentes, né? E aí, Aí você vê que a pessoa não tem informação mesmo, que não entendeu nada de desenvolvimento, não entendeu nada. uma outra Não procurou saber, não pediu um relatório para ler. Aí a gente vai vendo esses absurdos. coisa. E todo mundo na clínica atende pelo DIR? Não, temos uma equipe que atende pelo DIR e temos uma equipe que atende pelo ABA. Não conseguimos fazer toda a clínica Uhum. DIR, mas nossa Isso é equipe um desafio, né, Bruna? desafio, é. Mas isso é bom porque a gente consegue respeitar o Sim. espaço do outro e a gente agrega né, com o pessoal, a gente compartilha, então tem alguns estudos que são juntos e aí a gente compartilha, olha, o DIR vê dessa forma. E aí eles trazem como o ABA vê, né? E a gente vai crescendo um com o outro, aprendendo, compartilhando. Esse recurso eu uso dessa forma, de acordo com a criança, e a gente vai agregando também para eles, né? Então, tenho certeza que é um aba naturalista mais organizado e com um respeito. Assim, todos os profissionais que eu sigo do ABA, né? Eu me especializei em ABA, né? Para poder entender. Eu fui fazer a especialização de 2 anos Uhum. para poder entender se era aquilo que eu queria para minha vida mesmo e realmente não era, e tá tudo certo. E eu tenho visto as pessoas que me formaram, né? Eu tenho os formadores do que eu fiz, que é um curso internacional, eles têm usado muitos termos nossos.
É verdade. Muitos termos. E são termos que ainda têm uma raiz um pouco mais profunda que a raiz do Forreston. Porque os termos do Dr. Forreston foram usados pelo Dr. Greenspan. Uhum. Agora eu estou vendo termos que são do Dr. Forreston, foi ele que cunhou, né? A gente estuda um glossário do Dr. Forreston. E eles estão usando. Então, eu acho que também tem uma questão de bom senso, de estudo e de E, analisar o que está acontecendo em 2024. e muitas vezes o termo é diferente, mas a prática é muito parecida, né? Uhum. É É o que a gente estuda. como não validar determinados comportamentos, só que o DIR faz forma e o Uhum. ABA faz, né? Nenhum dos dois valida. E aí é uma coisa que a gente tem trazido, né? Ver o resultado. E aí, às vezes, os médicos encaminham falando que a gente faz comportamental porque tá funcionando, né? E aí é todo esse trabalho de falar, olha, o meu não é, minha especialidade é outra, também funciona, também tem resultado, Tem tem evidência. ciências, tem, né, artigos, pesquisas, e inclusive, né, muita aceitação pelos autistas que são adultos e que estão falando, né? Então, eles trazem. Principalmente os mais funcionais que entendem, estão divulgando, falando sobre o DIR, né? A gente está tendo uma frente boa aí que tem outros métodos que também Isso aí. aceitaram. Como E é que é o impacto do DIR na psicologia? Porque a gente trabalha, eu tive muito, isso impactou muito em mim, porque eu fazia coisas no DIR que eu segurei a minha bola, porque isso geraria tantas aberturas, que quem poderia fechar era só psicólogo, né? Mesmo tendo a formação e negando a psicologia, porque eu sou pedagoga, minha primeira formação é psicologia, neguei a psicologia e fui buscar o que eu mais gosto de fazer, que é ensinar, que eu fui na pedagogia. Então, eu me vi em vários momentos, né, de vídeos meus, quando estava sendo supervisionada, é, minha supervisora falar, Kelly, esse caminho aí é um caminho que deixa para psicóloga. Então, como é que é uhum. isso do DIR? Fala um pouquinho para gente. Então, o que eu vejo, por exemplo, é que quando a gente dá espaço, né, para esse sujeito, para essa família, para as diferenças individuais, acaba que não é pegar o espaço do outro, e que é uma coisa que acontece muito, né? Essa disputa de lugar, e que isso só TO pode fazer, isso só psicopedagogo pode fazer, isso só psicólogo pode fazer, mas a gente está trabalhando com um sujeito, Integral. né, integral. Então não tem como falar, não, não vou fazer isso, porque não vou estimular isso porque a fala é só da fono. E aquele sujeito precisa trazer aquela fala, aquele comportamento, que é uma forma de se comunicar, e eu preciso acolher isso e trabalhar minhas áreas, né, com a criança, meus objetivos. Então, eu sinto assim, essa coisa da integração, da conversa entre os profissionais, dessa troca, é muito importante no DE, porque como a gente vê esse sujeito como um todo, a gente não vê só uma parte dele, só vou ver o comportamento. Não, eu sou psicólogo, mas isso aí tem a ver com alguma questão sensorial, isso aí tem a ver com ou a ansiedade está lá no alto porque ele não consegue dizer o que ele está sentindo. Então, eu acredito que a gente acaba dando espaço para todo mundo trocar, e por isso é importante os grupos de estudos do DIR dentro tendo pessoas de outras áreas, porque aí não estou dizendo que você vá fazer a psicologia, mas você vai saber ter um manejo mais organizado disso e trocar com a psicóloga, que é a psicóloga do caso, para poder falar, olha, tá trazendo isso e tá vindo para mim. Porque pode ser que aconteça que a criança ou a família tenha mais afinidade com você, por exemplo, até do que com a psicóloga que tá começou agora com a psicóloga. E já traz alguma coisa para você. Quem vai encaminhar para psicóloga, quem vai fazer, né, todo esse contato e todo esse acolhimento, o sujeito acabou de acontecer alguma coisa com a criança na escola, sofreu um bullying, e aí a mãe foi para você. Ela não vai esperar até chegar a hora da psicologia, às vezes ela até manda por mensagem, mas ela já vai falar isso para você. Você tem que saber como acolher isso. Então, assim,
é muito importante essa troca nos grupos de estudos do DIR que a gente consegue fazer com vários profissionais, porque aí a gente vai, olha, na psicologia a gente pode usar dessa forma, né? Então eu sinto assim, o trabalho da psicologia, ele tá lá nas capacidades mais altas. Levadas. É o simbólico, né? O que a gente aprendeu na faculdade É, mesmo, né? É trazer isso em linguagem. E, lógico, a ludoterapia a gente acaba, né, através da brincadeira, mas o autista muitas vezes não brinca, né, da forma típica, da forma correta, com o brinquedo, para poder trazer, simbolizar o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então a gente tem que fazer essa leitura do corpo, a leitura da família, o que a família traz, o que a criança faz. E eu tenho crianças que não falam quase nada e que elas me trazem tudo. Eu falo, olha, ela ficou muito chateada essa semana, quem brigou com ela? E a criança mostrando que alguém tinha brigado com ela. Então, assim, a criança não precisa falar, e é uma coisa que a gente, né, uhum. para poder dizer o que está acontecendo, para poder trazer para o psicólogo, que é uma coisa que as pessoas pensam assim: não, vou levar para psicólogo, a criança nem fala ainda. Vou levar para psicólogo, não tem porquê, a psicologia nesse caso, tem sim. E essas crianças que não conseguem trazer isso, né, de forma mais funcional, elas sofrem. E nem todo mundo tem esse olhar cuidadoso para fazer essa leitura desse comportamento, ou, né, como algo que a criança está trazendo de uma outra forma. Então, eu acho que agregou muito na minha prática clínica de psicóloga, esse olhar para esse sujeito como um todo, pensando nas diferenças individuais, pensando nessa família, porque eu sempre quis atender criança, criança, criança. Não, a família, adulto deixa para outro. Mas quando a gente atende no DIR, a gente atende a família A junto. família. A A gente gente corre, corre, corre. corri de família. Eu falei a mesma coisa, gente. Eu corri, 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 caiu lá no meio. E adoro, porque assim, as famílias agregam muito, as famílias são muito importantes no contexto terapêutico. Lógico que a gente respeita, né? Tem vezes que a criança não quer que a família entre, mas é algo a ser Estudar perguntado, também, né? né? Por que essa criança não quer que entre, né? Então, mas assim, agrega muito, é uma coisa que a gente tá vendo e que é mais devagar, né? Que o pessoal tem muita resistência a entrada e a participação dessa família, mas quando essa família está engajada, está sabendo os objetivos, está empoderada, né, que é o termo que a gente usa agora, está empoderada do seu lugar, a criança ela avança bem melhor, né? Porque a gente vê que a família sabe como antecipar para ela, sabe manejar, sabe é, as técnicas que a gente está usando, né? Pode perguntar, sente a vontade para perguntar para a gente por que você está fazendo isso, por que é dessa forma. Ver. Então, às vezes, a criança quer repetir uma brincadeira. E aí, a família, como a família está lá dentro da sessão, a família consegue fazer isso. E aí se sente bem, que está conseguindo brincar, está conseguindo ficar mais um tempo de qualidade com a criança. Então, assim, acredito que é uma abordagem que a gente vai vendo os casos de sucesso, né? E aí vai ficando cada vez mais feliz dentro do modelo. Então, Bruna, que chamou muita atenção, algumas pessoas, né, mandaram direct e profissionais que trabalham comigo, falou assim, e Kelly, outra psicóloga? Eu falei, é outra psicóloga. Só que todo mundo chamou atenção foi a ludoterapia. Lá, ela é pois é, uma ludoterapeuta. Muita gente não sabia o que que era, não, Bruna. pois é. E na verdade, quando você trabalha com crianças, né, você precisa saber o uso dos jogos, né, para poder trabalhar as questões das crianças. E a gente acaba reproduzindo, mesmo a gente enquanto adulto, né, quando a gente vai trabalhar com a criança e ela reproduz no jogo a forma dela ver a vida, né? Então tem criança que ela trabalha na defensiva, num jogo, né? Ataque não quer jogo de ganhar e perder. E aí a gente vai vendo como que ela tá fazendo no jogo e isso reproduz a forma que ela tá lidando com as questões na vida. E os autistas a mesma coisa, né? Uma forma um pouco diferente das crianças típicas, mas eles também trazem suas insatisfações, suas dificuldades no jogo, né? Tempo de atenção, o engajamento, se ele sabe ganhar ou perder, se ele consegue lidar com essa frustração, lidar com o tempo de espera,
né, ciclo de comunicação, quando você vai pedir o jogo, agora é sua vez, agora é minha vez. Troca de- Então, assim, Uhum. são recursos muito importantes e saber usá-los, para além, né, dos requisitos que estão na caixa lá, raciocínio lógico, memória e atenção, né? A gente consegue pegar um jogo e transformar. Eu tenho um jogo competitivo e eu preciso fazer que ele seja um jogo cooperativo para essa criança. É possível. Eu tenho um jogo que aumenta o nível de ansiedade da criança, mas a criança adora esse jogo. Como que eu vou fazer essa adaptação para essa criança ter acesso a esse jogo que ela quer tanto, sem atrapalhar meu objetivo terapêutico com ela? Então, isso é muito legal, assim, Aí eu e agregou muito. faço isso com alfabetização. Eu não, acho que eu não tenho nenhum brinquedo que eu use como ele é. Tudo eu crio atividades para alfabetização, porque foi um dos melhores recursos que eu tive para alfabetizar crianças com muitos desafios. Então, rapidamente, o princípio alfabético, a consciência fonêmica e fonológica vem. Então, a criança muito mais rápido que crianças neurotípicas. Então, eu entendo bem o que você está falando, como também já vi, né, passando na sessão de outros colegas, uma criança totalmente desorganizada, e a hora que eu bati o olho em cima da mesa, estava um brinquedo onde ele não tinha praxis ainda. Pois é. Ele não conseguia fazer várias etapas, ele não conseguia planejar, então ele não adaptava. Então, já a gente vai tendo essa noção. Mas achei extremamente assim, interessante, busquei saber como é que era a formação, o que que dava. Agora eu não posso fazer mais nada, sabe, Bruna? Agora eu não dou conta. Eu estou extremamente estafada, e agora eu preciso dar um tempo e acomodar e aplicar as coisas que eu aprendi. E, ô Bruna, como é que tem sido o crescimento do DIR na sua região? Então, aqui em Campos, nós temos muitas pessoas fazendo DIR, e isso é muito bom. Temos várias clínicas e profissionais muito bons. Alguns já estão avançados, né? E outros estão no processo do DIR. E tem uma aceitação boa na minha cidade. Muito Aí tem várias cidadezinhas próximas, não tem? Tem. As pessoas veem resultado, né? E começou assim, com muita resistência, com muita dificuldade, com poucas pessoas. E aí, e agora a gente já vê mais gente interessado no curso. E inclusive tem, né, curso presencial aqui também, já teve várias vezes, Uhum. 101, 201. Então tem muitas pessoas que trabalham dentro do modelo. Isso é bom para você encaminhar, isso é bom para conversar para grupo de estudos, para palestras e divulgação do modelo. Então, quando a gente fala sobre DIR, as pessoas sabem o que é. Que acontecia muitas vezes que a gente falava no início e as pessoas, o que Não você está fazendo? sabia. Não sabia o que era. E o que eu vejo, às vezes, nos grupos, né, do DIR que a gente participa, preciso muito encaminhar para uma TO, mas não tem TO na minha cidade com DIR. Não tem fono na minha cidade com DIR. Não tem. E aqui em Campos a gente tem uma equipe bem grande, vários, né? Então isso é muito bom porque o pai não fica refém. Ah, não, só tem Bruna. Porque a pessoa não tem mais horário depois, né? Porque ela... Então precisa ter Bruna, precisa ter Gabriela, precisa ter, né, Elaine, Giane e tantas outras psicólogos que o pai pode escolher. Não, eu não gosto dessa clínica, tem outra, né? E vai ter em tudo quanto é lugar um psicólogo DIR. E aí os planos vão vendo também, vão tentando procurar, né? Fazer com que as pessoas que trabalham dentro do plano também tenham. E isso é bom, porque a gente vai divulgando o modelo, mais pessoas acreditando no modelo e no resultado para as crianças, que eu fico, é uma coisa que me deixa feliz e empolgada, que a gente vê crianças sendo respeitadas, né? Você E sabe que eu já tive já me passou um pensamento assim, né, na minha cabeça do Márcio. A gente ia fazer uma força-tarefa de visitar psiquiatra e neuro para isso é uma coisa conversar. boa. A gente gostaria de fazer uma apresentação para você. Olha o nível de doideira. A Quando a gente gente gostaria de conversar com você, como é que é o nosso atendimento, o que que nós abordamos, como é a nossa formação, o que que a gente estuda.
Porque às vezes, ô Bruna, sinceramente, uma pessoa que não conhece o DIR e às vezes bate o olho numa sessão nossa, acha que aquilo não vai dar em nada, principalmente se o pai e a mãe estão ansiosos para aquela criança. Porque a minha criança ainda não está nem sentando na cadeira, eles perguntam quando que ele vai ler, Uhum. quando que ele vai escrever, que ele vai alfabetizar. Então, assim, tem coisas que a gente precisa trazer mais conversas, porque as mães gostam de sapear na internet. Então, que tenha um alimento de boa qualidade. É. Mês que vem, inclusive, eu tô com uma live marcada com uma neurologista, Pode mandar para mim para eu divulgar, tá? uma é neuropediatra, neuropediatra Uhum. daqui da cidade. E é isso, né? No início, eu fui a alguma consulta com um paciente lá com ela, e mostrei, e argumentei, e outros também médicos, às vezes a gente consegue ter acesso assim. E alguns médicos são mais abertos, né? Outros médicos Uhum. bem fechados, mas quando eles começam a participar, estudar bastante, ir nos congressos e ver que existem outras possibilidades, e aí abre-se um espaço. Abre um espaço também quando a gente manda os relatórios, né, da É isso evolução que eu ia do falar com você. Os nossos relatórios dão uma clareada, né? variado e o médico vê que tem objetivos claros, vê que não é bagunça, não é só brincar, porque há uma ideia, né, uma barreira de aceitação por conta de mal entendidos, né? Então, às vezes a pessoa é só for time player. Ele precisa ter alguém para poder supervisionar e para poder orientar o trabalho. E aí a gente precisa, é, né, orientar bem para poder saber o que vai trabalhar, ter os objetivos claros, trabalhar com a família, para a família entender que você não está ali. Ah, não, ficou esperando a criança iniciar. Poxa, ficou 10 minutos sem fazer nada. Psicólogo, não, eu estou trabalhando isso com a criança e eu preciso dar esse espaço. Ah, essa psicóloga fala pouco. Não, como que a criança vai falar se eu estiver matracando o tempo inteiro? Mas aí depende do meu objetivo com a criança. Né? Então, assim, se a família sabe, se o médico sabe o que você está trabalhando e está vendo o resultado, né? Hoje mesmo a mãe de um dos meus pacientes foi ao médico, levou o relatório, e aí o médico falou: continua fazendo, não mexeu em nada, não mexeu em medicação, não mexeu em terapia, continua fazendo o que você está fazendo que está funcionando. E aí é esse tipo de fala e esse tipo É o de resultado feedback que a gente quer receber, né? é o feedback que a gente quer receber. Poxa, que bom, então tá funcionando. Eu tô trabalhando dentro do modelo, eu tô com os objetivos certos com essa criança, isso é muito bom. E a gente E vai isso vendo abre. que uma família bem orientada, né, Bruna? Ela vai ficando menos ansiosa e ela vai aprendendo o tempo de escuta e o tempo de espera. Isso aí. E não é só falar pro pai, né? Olha, hoje eu fiz isso. Não, o pai tá lá dentro. Qualquer dúvida ele pode tirar na hora. Ele pode, Bruno, por que você tá fazendo isso? É por isso. Porque E sempre. se tem uma ideia muito grande ainda também, né? Eu falo porque eu recebo muitas famílias com Denver e aba. Uhum. É, divido espaço com elas, fazem um tempo comigo e a gente vê claramente assim que às vezes é uma falta mesmo de conhecimento. E até assim, o falar, os termos que usa são capacitistas. Então, assim, é uma ansiedade para que o filho faça a mesma coisa que os neurotípicos estão fazendo. Isso. Mas e a forma dele fazer não está sendo respeitada. O tempo dele fazer é diferente. E eu falo para você, com toda a experiência que eu tenho, que eu alfabetizo crianças com desafios muito mais rápido do que eu alfabetizo uma criança neurotípica. Se a criança, se ela tiver no sistema de ordem dela, então, ou seja, se ela é autista porreta mesmo, aí que ela alfabetiza mais rápido ainda. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ir conversando e falando mais aqui e explicando, e você vai estar convocada novamente para poder falar mais coisas.
E eu quero agora, ô Bruna, a gente Hum. vai, vamos ver se esse povo pergunta, Bruna, porque esse povo aqui depois fala assim: ai, Kelly, podia ter feito tal pergunta. Ah, Kelly, não. Aí eu quero que vocês escrevam aqui uma pergunta para Bruna responder. Ou eu responder, ou eu chamo o Márcio aqui para responder sobre o DIR e a importância de uma equipe DIR Floor Time. Bruna, fala para nós a importância da equipe estar todos, assim, DIR Floor Time. As vantagens de uma equipe DIR Floor Time. Olha, quando a gente está treinado, né, e alinhado dentro do modelo, a gente consegue trocar e fazer esses grupos de estudos, a gente filma sessões, a gente discute. Então, não é uma cabeça só pensando um caso, né? E às vezes o outro tem mais experiência, tem mais anos de prática, ou tem alguma sacada que você tá ali dentro daquela situação emocional que você quer. A gente faz vínculo com o paciente, a gente quer. Uhum. E às vezes a gente cai nessa ansiedade também dos pais. Então é bom ter essa troca, né? Então, quanto mais gente, quando tem essa equipe, a gente troca, às vezes a pessoa que às vezes tem menos experiência, mas ela tem uma sacada. Olha, já tentou fazer aquilo? Caramba, não tentei fazer aquilo. Olha, eu tenho um jogo que talvez essa criança vá se interessar. Então, assim, esse trabalho em equipe, essa junção, né? E, na verdade, faz parte da nossa equipe, inclusive as famílias. Quando a família está dentro do modelo, acreditando no modelo, fazendo as coisas que a gente está orientando, a gente tem uma equipe forte com a criança se sente mais segura, a família se sente menos ansiosa, e aí as coisas vão caminhando de uma forma muito, muito legal. E às vezes a gente, quando às vezes alguma coisa está acontecendo e a criança tem os altos e baixos, né? Porque o desenvolvimento não é linear. E aí eu falo para a família, segura, aguenta o processo que a gente vai ver resultado. E as famílias que aguentam o processo, que não é fácil, porque o processo nunca é fácil. Mas é maravilhoso se a gente puder ter um olhar amoroso para o processo, né? E aí, quando a gente vê o resultado, aí eu vejo as famílias falando assim, ainda bem que eu continuei. Ainda bem, olha só isso que eu tô vendo agora, essa criança, olha o que ela tá fazendo. Tá melhor que eu na cidade. Né? Então, você vê as crianças tendo uma saída emocional, uma resolução de problema, né? Funcional, as crianças estando felizes, cada um com suas diferenças e sendo respeitadas, né? Então, isso faz com que a equipe também fique feliz de ver o resultado, ver o quanto que contribuiu para um caso, mesmo não sendo seu, né? Não é meu caso, mas, cara, pude contribuir nessa situação. Quanto mais gente tiver, né, para participar da equipe, para aprender, eu falo com os pais, quando tem curso, quando tem uma coisa, eu adoro quando os pais vão. Porque quanto mais eles souberem, mais a gente troca. Porque eu não quero ser uma coisa linear, só eu sei algumas coisas que eles não sabem. Ah, mas Eles, eles estão muitas horas com as crianças, né, Bruna? eles sabem muito mais do que eu, inclusive no próprio filho. Eu não tô lá 24 horas com eles, mas eu preciso que eles me tragam algumas coisas para poder, pra gente pensar junto e pensar uma estratégia junto. Então, assim, parte da minha equipe é a equipe da clínica que trabalha, que atua com DIR, e parte da minha equipe são os pais. Legal. Ó, escreveram aqui, ó. Esse pensamento clínico, deixa eu ver quem é. Márcia Dutra. Uhum. Prazer, Márcia. Esse pensamento clínico em equipe no modelo é fantástico. Muito. Márcio, Bruna, como você trabalha o protagonismo dos seus pacientes? Pois normalmente tudo é definitivo e dado pronto para a criança. No DIR, Márcio, a gente segue a liderança. Seguir a liderança não necessariamente é deixar a criança fazer tudo que ela quiser e aí esse olhar errado, né? Que as pessoas têm, esse mal entendido de achar que seguir a liderança do outro é não ter objetivo, é ser tudo solto, é só brincadeira, a criança faz o que ela quiser. Ah, não bota no DIR não, porque a criança só faz o que ela quiser e tá bom. Não é, a gente tem objetivo, a gente também fala não, isso não, mas isso sim. Isso é perigoso, a gente também sinaliza para a criança, mas a gente segue a liderança. Então, a gente dá o protagonismo para a criança. Tem crianças que não iniciam, né? Então, a gente tem que pensar na praxis também delas. E aí, a gente vê qualquer coisa, qualquer possibilidade, um olhar como uma iniciação.
E a gente vai buscando, pensando quem é aquela criança, o que ela gosta, o que a família traz que ela gosta, pra gente deixar mais à vista, tentar trazer isso e trabalhar isso de uma forma organizada para essa criança ficar um tempo de qualidade com a gente e se sentir protagonista, sentir que a gente está valorizando o que ela gosta. Ninguém faz amizade com alguém quando tenta fazer uma coisa completamente diferente do que você gosta. Você faz amizade, olha, me dei super bem com a Kelly, porque a gente ama o que a gente faz. Então a gente conversa, tá? Vamos sair para 50 horas. vamos sair para comer um salgadinho e tá a gente falando de autismo, de desenvolvimento. Foi Então, mesmo. e é uma coisa que não é forçada, é uma coisa que a gente, né, faz o que gosta, faz o que ama, tá ali se divertindo e conversando sobre aquilo. Então, a criança, a mesma coisa, a família, a mesma coisa, né? Quem é essa criança? Se essa criança percebe que eu curto o que ela tá gostando, que eu valorizo o que ela tem de melhor, a gente começa pelo que aquele sujeito é bom, para depois trabalhar o que precisa melhorar. O que tem muitos buracos no desenvolvimento, a gente precisa ajudar essa criança a ficar melhor no mundo. Mas o que a gente precisa é começar por onde, né, dando esse protagonismo para essa criança e ela entendendo que a gente respeita o que ela gosta, entende o que ela gosta e pode usar isso para ela se desenvolver. Eu acho que, Bruna, quando a gente acabar essas apresentações aqui, depois que eu fizer os convites, quem quer se apresentar, é, eu acho que a gente poderia, sim, chamar, assim, todos os advances e vir aqui conversar e falar, não só os advances, não, tem muita gente 202 aí estudando pra caramba e arrebentando nas Sim, tem muita capacidades gente mais boa. avançadas, né? E eu acho que a gente vai chamando aqui, vamos colocar aí 4 pessoas por vez e cada uma vai explicando, porque isso que você falou aqui é a virada de chave para uma criança é seguir a liderança dela. Porque É verdade. é a virada de chave. E outra coisa, eu lembro que quando eu comecei no DIR, lá em 2017, a minha professora, ela era argentina. Eu fui para Uhum, Argentina para fazer o meu DIR, porque não tinha aqui no Brasil, né? A da Patrícia, o Summer Camp era só Summer Camp mesmo, não tinha, não dava formação ainda. Então, às vezes ela falava isso sobre seguir a liderança. Ô, Bruna, eu não conseguia. Falava, gente, isso não tá indo, isso não tá indo. Quando você aprende o que é seguir a liderança, você fala, então é isso, né? Tava ali na sua cara o tempo inteiro, a criança abrindo porta, dando gate para você e você você pensando no seu planejamento, nas suas coisas. é. Mas assim, ao mesmo tempo, na psicologia, a gente trabalha o lugar do sujeito e o lugar do outro, né? Então, eu faço muito com os meus pacientes a brincadeira deles e a minha. E Ó, aí, tem gente aqui fazendo mais pergunta para você. Ah, tem um lindinho aqui, um Gabriel aqui, falando: Oi, tia Bruna. Ó, um fofo aí, ó. Márcia Dutra, psicopedagoga. Ótima colocação, Bruna. Como trabalhar essa visão de que não é deixar solto, só brincar? então, para a criança pode achar até que você tá só brincando. Você tá que Mas para tá. os pais, É, você tem que estar com os objetivos alinhados. Então, quando você sabe o que você está trabalhando, qualquer coisa que a criança pegar, eu quero trabalhar a comunicação. A criança pegou um copo. Eu consigo trabalhar a comunicação com o que ela escolheu, com o copo. Ah, mas ela não quer brincar com esse jogo que eu separei pra gente trabalhar. Deixei lá à vista, não quer trabalhar com esse. Tudo bem. O que ela quer? Aí eu vou lá, o meu objetivo é qual com ela? Comunicação. Eu consigo trabalhar, a gente tem que ser bem criativo para pensar mas o objetivo tem que estar, o que tem que estar claro na é o nossa cabeça, objetivo. o nosso objetivo de trabalho, que eu preciso trabalhar com essa criança. Em algum momento, você vai ter que subir ou descer a escada do desenvolvimento, né? Então, chegou um dia, a criança está mais gripadinha, ou tá um dia que não tá tão bem, né? Tá mais desorganizada. Aí você não vai cobrar lá no alto. E a sabedoria é isso, né? Você saber em qual momento você precisa descer na escada para poder depois conseguir subir.
né? Trabalhar alguma coisa, pegar mais leve, para depois pegar. Porque se você ficar também só no que a criança não tá boa, Entender muito bem das capacidades funcionais dessa criança, né, Bruna? Pra entender gente. muito bem. Então, assim, a primeira coisa é a gente trabalhar, fazer, né, uma boa anamnese, uma boa observação e um FDC bom da criança, porque aí você sabe onde é que ela está e de tempo em tempo refazer, né? Onde é que Uhum. a família está. Às vezes a gente faz da família e a gente faz o nosso. Como É, as nossas diferenças ajustar, fazer esse ajuste, né, da bondade aí. A gente tem que fazer um ajuste aí dos perfis, né, e Bruna? as nossas diferenças também, né? Como que a Uhum. gente também, nossas diferenças também impactam nessa família, nessa criança. Então, acho importante a gente ter isso claro. Quando a gente tem isso claro, a gente não precisa ter recurso. Muitas vezes é tirar tudo da sala e ser só a gente e a criança. Para ele Então, não poder te procurar, né, Bruna? Aqui tem uma outra pergunta aqui, ó. Tem idade limite para aplicação do método? Não. Atende adolescente? Muito. inclusive, o DIR, Floor Time, não é só para criança com diagnóstico. Ah, Não. pode trabalhar. Pode falar, Bruna. Pode falar. Não é Não, pode pode trabalhar. falar. Porque ela está perguntando a idade limite, né? Não tem. O que acontece é que os profissionais é, acabam estudando uma área de desenvolvimento, né? Primeira infância, adolescência, adulto, e aí fica mais legal porque a gente não tem como dar conta de tudo que tem de desenvolvimento para estudar. Então, se você consegue, como aí no Rio é assim, né, Kelly? Você atende a primeira Eu atendo infância, até 8 anos, até 10, né? Praticamente alfabetizo a criança, o Márcio já brincando, começar também. brincando, Isso aí, isso que é legal. Isso não brincando. entendo, mas é através da É, brincadeira que através a criança. da brincadeira mesmo. A criança, ela é do brincar, né? O, E aí tem uma outra pergunta aqui da Lilian. A Lilian colocou aqui para nós que as crianças crescem, né? Fale um pouco sobre o adolescente e o DIR. Aí o Márcio, aqui no Rio. O Márcio, daí para frente, ele mete bronca com muitos projetos. verdade. O Márcio tem os projetos que são de vida diária com a criança. Uhum, culinária. É, Aí você vai para a parte de aí, interesse. Eu não sei se você, Olília, conhece a CIF, né? Então a gente tem como um grande aliado a CIF e ela vai medir para a gente e a gente, todo mundo acha que o DIR vai as capacidades até o 9 só. Não, ela vai subir, vai subindo, 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 e a gente tem que estar muito preparada e acompanhando essas crianças, porque é terapia para a vida e na toda. Então, verdade, eles vão crescendo, a gente vai estudando e a gente vai acompanhando. a gente, enquanto adulto, às vezes a gente olha para nossa própria história, né, na minha própria terapia, e eu vejo que eu tenho alguns buracos também no meu desenvolvimento. Então, às vezes eu tenho que trabalhar a resolução de problemas de forma compartilhada e isso aí é capacidade, né, tá lá embaixo e eu sou adulta. Então, assim, acaba que com adolescente a gente vai validar, por exemplo, eu dentro da minha área de psicologia, mas pensando esse sujeito com esse olhar das capacidades, esse olhar para o que ele tem de melhor, de começar da onde ele gosta, para ele estar feliz dentro da área, né, dentro do que ele gosta, do que ele se interessa, para a gente poder ir Seguindo a trabalhando liderança dele. na liderança. Então, às vezes, a Ó, criança. o Ó, Márcio está aqui falando, ó, eu sou trabalho com adolescentes, jovens e adultos. O Márcio tem paciente até de 36 anos dentro do pois é. DIR. Então, ó, por exemplo, a criança às vezes gosta de futebol. E aí a gente trabalha futebol e fala, como é que é isso na vida? Vamos lá, Transcender. A né? gente vai transcendendo. É, tem criança que gosta de anime, tem criança, a gente vai tendo que aprender a estudar sobre isso também, para poder trabalhar de acordo com os interesses da criança e pensando em qual capacidade que ela está com um buraco no desenvolvimento para poder a gente ajudar ela A a gente subir. trabalha muito com Just Dance. A gente trabalha muito com jogos de. O Márcio trabalha com game terapia, né? Então a gente usa muito o corpo com os jogos para que a criança. Porque o brinquedo do adolescente é videogame, gente. É o computador. Então a gente tem que aprender para a gente poder saber mediar o significado para Eu eles. Para gente.
ensinam, sabe? Hein? Os maiorzinhos que me ensinam. Pois é. Dá pavor de Então, ver o que que eles fazem, do nível de desenvolvimento deles, o tanto que eles planejam. Ah, a gente tá lá no pé, no chinelo. é, Bruninha do meu coração, ficaríamos aqui 50 horas conversando. Preciso ir a Campos, você precisa vir ao Rio. Nós nos preciso. prometemos isso, ouviu, moça? Não, isso, esse ano ainda, sem falta, eu vou aí, Aí, porque eu preciso ver se ó, e tem que ser rápido, porque esse ano já é setembro, daqui a 2 semanas, como diz os outros, tá? Daqui a 2 semanas já é setembro. E mas te eu vou, agradecer assim, que eu fui aí. ó, agradecer. Sinta-se abraçada, apertada. Gente, ela é pequenininha, dá uma vontade. A gente aperta ela, a gente abraça. E eu que sou, abraço muito. Te agradecer a sua disponibilidade, a sua gratuidade, sabe? Obrigada. É muito bom conversar com a Bruna. A Bruna tem um olhar. É, é diferente, gente. Psicólogo é diferente. Eles metem medo na gente. Ah, para! Ai, meu É, Deus, a gente faz as coisas e fala assim: será que eu tô pera. caminhando pelo. Será que eu tô traumatizando o menino? Ah, né, filha? Eu leio teoria polivagal, lá vem vocês na minha cabeça, psicólogo. Gente, será que eu tô fazendo tudo certo? Então, assim, eles dão um toque na gente, eles dão uma freada na gente. Eu particularmente gosto, sou casada com um psicólogo, então, particularmente, eu gosto muito, muito dos freios que vocês colocam. E, ó, gente, vou trazer ela mais vezes aqui. Pode deixar que ela vai dar muita aulinha de DIR para vocês, tá? Ó, Bruninha. Obrigada, é sempre bom trocar. Fico muito feliz de poder, né, trazer, tirar dúvidas aí. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida depois, pode entrar em contato E, e eu ó, tento resolver. manda a live que você vai fazer para a gente poder divulgar, para a gente mandar para frente, para colocar Uma muita gente na live. psiquiatra aqui da cidade que atende também no Rio de Janeiro. Então, ela é Isso, melhor ainda, a gente está sempre precisando de uma indicação, Bruna. muito boa aqui mesmo. E, ó, meu amor, Passo pro DI. beijo, fica bem, fica com Deus, muito obrigada. Dá um beijo na nossa menina linda, linda, linda. Fala que a tia Kelly mandou um beijão, que ela tá me devendo uma visita para vir ver meus cachorros. Iremos aí, com certeza. Tá bom? Ó, Tá certo. beijo, minha querida, fica com Deus. Obrigada, gente. Tchau, obrigada pela presença. E na próxima semana teremos mais artistas do cuidado. Aguardo vocês. Amanhã é, Vida de Terapeuta, vamos conversar um assunto muito sério. Quem são as ATs? O que elas fazem? Como conseguir uma AT? Como é que indica uma AT? Qual criança precisa de AT? Quais são os espaços que elas atendem, que elas ocupam? Então, não percam amanhã. Amanhã nós vamos conversar tudo sobre AT. Eu e Márcio. Beijo!